Boa noite, CCLN. Obrigado, pessoal dessa banda maravilhosa. Boa noite, você que está conosco, participando mais uma vez dessa poderosa Terça Light. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de estar aqui, pelo privilégio que você tem de estar aí participando. Não é só assistindo, mas participando. A Terça Light, ela também é um culto. Ela também é um culto. A nossa ênfase nas Terças Lights, a nossa ênfase na Terça Light está mais apontada para um crescimento exponencial. Sabe, quando você participa ativamente da Terça Light, você vai perceber que nós estamos sempre nutrindo, você com a palavra de Deus, com princípios poderosos da palavra de Deus, para ser alguém de fato melhor, alguém acima da média, alguém que está crescendo mais do que a média, alguém que pode ir além do que possa imaginar. Às terças-feiras nós temos um encontro aqui para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Eu também cresço muito com essas palavras que a gente ministra, com essas TEDs que a gente faz, com esses bate-papos. São formas diversas da gente conseguir construir líderes melhores, cristãos melhores, construir um reino de Deus como o nosso rei merece. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa equipe maravilhosa que está aqui trabalhando, dos nossos voluntários. Muito obrigado, Senhor. Pessoas no som, na câmera, pessoas que estão trabalhando nos computadores, essa banda maravilhosa, pessoas da área de fotografia, pessoas que abriram esse lugar. Pai, muito obrigado, Pai, por todos que estão aqui. Eu agradeço também, Senhor, por todos que estão nos acompanhando nessa noite online, por todos que estão de fato recebendo ainda, Senhor, como uma boa vitamina, como um excelente nutriente da Tua palavra, para que cresçamos mais, para que sejamos cristãos melhores, para que sejamos líderes melhores, em nome de Jesus. Fortalece o Teu povo, dá uma visão maior, dá uma materialização do potencial muito maior, nos ajuda como povo do Senhor, nos ajuda como igreja do Senhor, nos ajuda, Senhor, como líderes, como cristãos verdadeiros e compromissados que somos pela Tua graça, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Bom, nessa noite tão especial, eu quero levar você não eu, mas você sabe, é a palavra de Deus, mas eu quero ser um instrumento de Deus nessa noite, para te ajudar a ser um líder melhor, a ser um cristão melhor, a ser aquele cristão que cresce, que quer ser alguém melhor para a sociedade, para a sua família, para a célula que você frequenta, para a igreja do Senhor, para o trabalho que você tem, para a escola que você está. Daqui a pouco você vai voltar, para a faculdade. Eu quero, pela graça de Deus, desafiar você, no bom sentido, esticar um pouquinho você nessa noite, porque eu sei que você deseja ser um líder melhor, um cristão melhor. Não é possível que tenha uma pessoa que fale assim: eu não quero ser melhor não, eu já estou muito bom, eu estou muito bem, eu não quero melhorar não. Não, eu sei que você quer melhorar, eu quero melhorar, nós queremos melhorar, a liderança dessa igreja quer melhorar, sabe, os crentes dessa igreja querem melhorar, você precisa melhorar, Deus tem isso para a sua vida, amém? E quem será então que não deseja isso? Todos nós desejamos ser um pai melhor, nós desejamos ser líderes melhores, homem melhor, uma mulher melhor, um funcionário melhor, um líder melhor no trabalho, um aluno melhor, um professor melhor. Eu não sei onde você trabalha, mas talvez você seja um prestador de serviços melhor, talvez você seja um vendedor, vai ser um vendedor melhor, talvez você seja um funcionário público ainda melhor, talvez você seja uma autoridade pública melhor, uma autoridade sanitária melhor. Você vai melhorar em nome de Jesus, amém? Agora, é claro que eu vou trazer uma palavra, e quando eu digo
um líder melhor, eu estou dizendo sobre pessoas que querem ser melhores. Mas é claro que eu não estou dizendo isso só do ponto de vista da nossa espiritualidade seca e específica. Mas eu quero dizer a respeito dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, de passos que precisamos dar para nos tornarmos líderes melhores. Então, essa palavra é intitulada Um Líder Melhor. Um líder melhor. Eu quero te mostrar alguns passos importantes, alguns passos poderosos para você ser um líder melhor hoje. Amém? Vamos lá, o primeiro deles eu já quero entrar já direto e eu quero dizer para você que grandes resultados, na maioria das vezes, eles são frutos de pequenas atitudes praticadas de forma consistente. Pequenas disciplinas, pequenos hábitos, aplicados na nossa vida de forma consistente, de forma constante, de forma insistente, eles darão grandes resultados. Para você que deseja ser melhor hoje, o primeiro passo que eu quero te dar nessa noite é o seguinte: valorize as pequenas disciplinas, valorize os pequenos hábitos. Pequenos hábitos, eles vão ser transformados em grandes resultados, em grandes coisas na sua vida. O que eu estou propondo para você nessa noite é o seguinte: as pequenas disciplinas, esses pequenos hábitos, quando aplicados na sua vida de forma consistente, eles levarão você a ter grandes resultados. Acredite nisso, preste atenção. Disciplina, ela é a ponte de quem você é e de quem você quer ser, quem você quer se tornar. Qual o hábito que você precisa aprimorar, aperfeiçoar, ou às vezes até inserir na sua vida, para você se tornar melhor? Pergunto ainda mais específico uma pergunta ainda mais específica para você. Qual o hábito ou qual a disciplina que, mesmo que pareça pequena, é muito importante você aperfeiçoar, você ser aperfeiçoado nela, para que você possa dar resultados melhores? Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais focada, eu preciso, é uma das coisas mais faladas hoje, né? O foco, eu preciso ter foco. É verdade, mas na prática, se eu desejo ser um líder mais focado, uma pessoa mais focada naquilo que Deus tem para a minha vida, focado para uma conquista profissional, focado para ser alguém melhor em alguma determinada área, se eu quero ser alguém mais focado, qual é o pequeno hábito que eu preciso inserir? Pequenos hábitos de maneira consistente, eles levarão a grandes resultados naquilo que eu pretendo atingir. Preste atenção. Então vamos pensar, o cara é meio desfocado, o cara é aquele cara assim, faz um monte de coisa, mas não faz nada no final, porque quem faz muita coisa de uma vez, acaba às vezes não fazendo nada ou quase nada. Então, uma pessoa desfocada, quer fazer um monte de coisa, não consegue terminar, se bagunça no meio de campo, se perde naquilo tudo, fica perdidão, por exemplo. Como ele pode se tornar alguém focado? Como ele pode se tornar alguém focado? Por exemplo, ele pode considerar na sua vida, só como um exemplo para você, para te ajudar, 3 coisas prioritárias que ele tem que fazer. 3 coisas prioritárias que ele tem que fazer. Ele precisa focar a sua agenda, a sua vida, em 3 coisas prioritárias. Então, na prática é o seguinte: se eu quero ser uma pessoa mais focada, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar o meu dia estabelecendo 3 coisas, não são 5, não são 10, não pode ser uma só também, 2 ou 3, mas 3 é o mais ideal. Estabeleça 3 coisas que são como uma prioridade. Esqueça o resto, só faça aquilo, comece. Daqui a pouco você está conseguindo, ao longo do seu dia,
ter sucesso e foco em mais coisas. Outro exemplo, se você quer ser um atleta, uma pessoa que tem cultura de se exercitar fisicamente, isso é cultura. Por exemplo, eu tenho amigos que são filhos de professores de educação física. Eu tenho amigos que são filhos de donos de academia. E é incrível porque, naturalmente, naquele lar, já era desde que eles eram pequenos, uma cultura de se exercitar. Então, esses amigos que eu tenho, que eu estou me lembrando aqui, são pessoas que se exercitam naturalmente. É um hábito normal para eles. Mas para a grande maioria de nós, o exercitar-se fisicamente não é um hábito comum. Não é uma coisa que está na nossa zona de conforto. Então, se você, por exemplo, deseja obter resultados poderosos na área do exercício físico, e você não tem a cultura de malhar, não tem a cultura de se exercitar fisicamente em algum esporte 3, 4 vezes por semana, uma dica simples que eu te dou, olha só o ponto, pequenas disciplinas consistentemente levarão a grandes resultados. Esse é o ponto. Valorize os pequenos hábitos. Então, como que você pode fazer? Comece a se exercitar, um dia sim, um dia não, por exemplo, 30 minutos. 30 minutos de exercício. Ah, mas 30 minutos não vai adiantar. Sim, 30 minutos pode ser que não tenha um grande efeito, ou talvez um pequeno efeito, não tenha quase nada, num primeiro momento. Mas a questão não é o resultado hoje, mas o hábito que vai me levar a um resultado amanhã. Então você começa 3 vezes por semana ir na academia meia hora. 3 vezes por semana fazer uma boa caminhada meia hora. Por favor, a academia só daqui a pouco. Vai voltar, calma. Mas você começa a criar uma cultura de se exercitar 20 minutos, meia hora, 35 minutos, 3 vezes por semana, dia sim, dia não. E vai criando aquela cultura, aquele hábito. É uma pequena disciplina, é um pequeno hábito ainda. Mas aquilo vai aumentando, daqui 3 semanas você passa 40 minutos. Daqui 4, 5, 6 semanas, 50 minutos. E de repente, quando você menos percebe, você está 1 hora por dia, 3 vezes por semana. Você está 1 hora por dia, 3 vezes por semana. Ou seja, o hábito agora, o pequeno hábito agora, já se torna um hábito maior e ele começa a trazer resultados incríveis para você. É assim. Sabe, eu, por exemplo, eu como pastor e você como um cristão compromissado, vamos pensar juntos. Eu como pastor também preciso me policiar em áreas da disciplina, em áreas ligadas à minha disciplina espiritual. Sabe, por exemplo, a oração é uma disciplina espiritual. O meditar nas Escrituras é uma disciplina espiritual. E eu como pastor e você como um cristão compromissados, nós líderes, nós precisamos ter cuidado com a disciplina de ler a Bíblia e orar. E eu sei que alguns não têm essa disciplina firme. Não são firmes na cultura diária da oração e da leitura bíblica. Uma dica simples que eu te dou, faça disso uma disciplina pequena na sua vida, no sentido de você ficar, por exemplo, 5 minutos todo dia lendo a Bíblia. Olha que coisa, você pode falar, esse pastor é louco, 5 minutos não vai mudar na minha vida. Muda sim. Pega um capítulo por dia, 5 versículos por dia, mas torne aquilo um hábito pequeno. 10 minutos toda manhã, 10 minutos lendo a Bíblia, 10 minutos orando, 20 minutos, está ótimo. Mas se você criar um hábito consistente de oração e leitura bíblica, daqui 2, 3 meses, isso se torna um grande e poderoso hábito que te trará grandes, poderosos resultados na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. E o último exemplo aqui, quando eu me casei, no início do nosso casamento, pela minha correria e pela minha, até de certa forma, negligência nessa área, eu acabava não cuidando do dia da família. É um dia de descanso, é um dia que você precisa ter para usufruir, assim, meio que exclusivamente do descanso, com a sua família.
ou um dia, ou meio-dia, ou uma noite que seja, mas você tem que ter um tempo semanal com a sua família, isso é um princípio bíblico. Mas sabe, eu tinha dificuldade com esse dia, eu tinha dificuldade, e eu me lembro que tinha vezes que por causa das atividades que eu ia assumindo, eu ficava 3 semanas sem ter um dia especial para mim, para minha esposa, para nós dois sairmos, cantarmos, cinema, para a gente ir para uma praça, para a gente ir no parque, para a gente fazer alguma coisa nossas. E aí eu percebi, eu falei, agora eu quero, e eu fui com tudo, não, e não deu certo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei com uma pequena disciplina. Todo mês eu fazia minha agenda e colocava uma noite na minha agenda. Eu não me lembro, mas se não me engano era na sexta-feira à noite. Eu colocava aquela noite na minha agenda bloqueada, escrito assim, Dia da Família. E aí as pessoas chegavam e falavam, olha, eu gostaria de fazer um convite para um evento assim, eu gostaria de fazer um convite assim. As pessoas me convidavam para eventos formais ou informais, mas na minha agenda já estava escrito, Dia da Família. Se não fosse um caso muito excepcional, já estava na agenda, Dia da Família. Eu comecei a valorizar aquele dia como? Agendando uma noite. Eu agendava 3 horas lá, mas eu agendava, eu colocava. E hoje, pela graça de Deus, isso se tornou um hábito muito mais natural na minha vida e da Dani, na nossa vida como família. É mais natural. Naturalmente, a gente já começa o mês, a semana, a gente já sabe o dia que a gente vai descansar. E a gente separa um dia para descansar. E graças a Deus por isso, porque tem surtido resultados poderosos na minha vida como família, tem surtido resultados poderosos no reabastecimento da nossa energia emocional, física. Então, é isso que nós precisamos fazer. E isso tem base nas Escrituras, quando em Mateus 25, o Senhor, Ele diz, naquela parábola dos talentos, Mateus 25, 21, Senhor Jesus, o Senhor, daquela história que é simbolizado pelo Senhor Deus, Ele diz, olha, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Foi o que o Senhor disse para aqueles servos fiéis. O grande segredo de grandes resultados, o grande segredo de líderes que vão melhorar, o grande segredo de líderes que darão melhores resultados, é valorizar a disciplina, a valorizar as pequenas disciplinas e os pequenos hábitos. Então eu quero deixar esse ponto para você. Escolha pagar o preço pelos hábitos pequenos, pelos pequenos hábitos, para ter grandes resultados. Escolha pagar o preço de pequenos hábitos hoje, para ter grandes resultados amanhã. E antes de passar para o próximo, eu quero dizer uma frase importante para você. Eu gosto muito, diz assim: as pequenas coisas que ninguém vê, muitas vezes são responsáveis pelos grandes resultados que todo mundo vê. As pequenas coisas que ninguém vê, muitas vezes são elas que são responsáveis pelos grandes resultados que todo mundo vê. Então fica aí a dica. O primeiro ponto, para você ser um líder melhor hoje, valorize as pequenas disciplinas. Guarde isso. Além disso, eu quero passar já para o segundo, quero trazer já um segundo ponto, um segundo passo, para você que deseja ser um líder melhor hoje, para você que deseja ser um cristão melhor hoje. Preste atenção. Segundo passo, se você quiser ser um cristão melhor, um líder melhor hoje, eu sei que você quer, você precisa ter coragem para parar algumas coisas na sua vida. Parar algumas coisas na sua vida. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, todos os propósitos debaixo do céu. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, no versículo 1 em diante. Eclesiastes 3, versículo 2 diz assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar. E aí diz assim: há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para arrancar o que se plantou. Então, um líder que só está plantando, que só está colocando
coisas para dentro, nem sempre ele vai continuar melhorando. Às vezes o segredo para você melhorar, às vezes o que está te limitando no ponto que você está, e você não está avançando, tem mais a ver com aquilo que você precisa deixar de fazer, com fazer algo novo. Preste atenção. E aí o texto continua, Eclesiastes 3, versículo 3, continua, fala assim: há tempo de matar, de curar, há tempo de derrubar e de construir. Tem gente que para de se tornar melhor, tem gente que para de avançar, tem gente que para de ser alguém melhor, porque só constrói, aí está construindo, mas esquece que talvez lá atrás tem algo que ele construiu que não serve mais, que precisa ser destruído. Aí ele vai falando bastante coisa, aí depois no versículo 6, ele diz assim: há tempo de procurar e desistir, há tempo de guardar e lançar fora, há tempo de costurar e rasgar. Todo líder que deseja melhorar, que deseja crescer na sua influência, na sua vida, que deseja quebrar suas limitações, ele precisa ter cuidado com coisas que às vezes ele não percebe, mas podem ser coisas que são pesos limitadores. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, em Hebreus 12, eu creio que ele seja o escritor de Hebreus, mas o escritor de Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então ele está falando de duas coisas: o pecado sempre atrapalha, mas existem mais algumas coisas que podem atrapalhar alguém de avançar, de correr, que pode atrapalhar um líder de melhorar. Tem coisas que você precisa deixar, porque está dizendo: há tempo de derrubar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de rasgar e não de costurar. E o apóstolo Paulo, em Hebreus 12:1 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos a corrida que nos é proposta. Então preste atenção, líder, você precisa melhorar. E para melhorar, às vezes o grande segredo que você está descobrindo nessa noite é que existem algumas coisas que você precisa arrancar. Existem alguns edifícios que você construiu, que agora é o tempo de destruir. Entenda. Muitas vezes achamos que a gente cresce como líder fazendo mais. Não, para ser um líder grande eu tenho que fazer mais, O que eu não faço ainda? Eu vou fazer isso aqui. Mas às vezes, a maioria das vezes isso é um engano. Porque na verdade você vai crescer mais quando você faz menos, melhor. Em outras palavras, à medida que você vai crescendo, você precisa ter muito cuidado para começar a focar mais no sentido de fazer o que mais importa. Não é necessariamente fazer mais, mas fazer bem, fazer melhor, o que mais importa. E tem coisas que numa época da nossa vida importam muitas coisas, mas chega um tempo que elas começam a ter mais, assim, a gente começa a se tornar de alguma forma mais especialista. Por exemplo, quando nós começamos a nossa igreja com 30 pessoas, tínhamos 30 pessoas no início, eu me lembro que eu servia em todas as pontas, eu batia o escanteio, eu batia pênalti, batia o escanteio e corria para cabecear. Né? Mas eu me lembro que a gente fazia de tudo na igreja, de tudo. A igreja tinha 5, 6 ofícios, eu lembro que eu participava de praticamente todos, eu era do diaconato, eu ministrava louvor, eu tocava bateria, aí por exemplo, eu também fazia a área de limpeza da igreja, a gente fazia de tudo. Mas à medida que a igreja vai desenvolvendo, à medida que a igreja vai evoluindo nas diversas áreas, chegou um momento, eu falei, cara, sério, chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que eu estou fazendo coisa. E um amigo pastor muito jóia, um amigaço meu, ele virou um dia para mim e falou, cara,
eu vi umas fotos suas, você está no louvor, você ainda continua no louvor também? Aquilo foi um clique para mim, e já tinham gente muito melhores do que eu. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? No meu caso, chegou o tempo de arrancar aquilo que eu tinha plantado ali. Eu saí, o louvor melhorou. Parece que eu estava sendo como um Jonas naquele barco. Mas melhorou, e eu melhorei também. Eu melhorei naquilo que eu precisava. Então, o que você precisa ter a coragem de parar? O que na sua vida como líder precisa parar hoje ao invés de continuar? Sabe, eu trabalhei por 13 anos numa grande empresa de auditoria e consultoria, e uma vez nós fomos fazer uma consultoria para uma grande empresa a pedido da dona dessa empresa no exterior. Então a matriz lá no exterior nos contratou aqui no Brasil para ir na filial e ver o que estava acontecendo, que os lucros dessa filial caíram muito. E nós começamos a estudar a produção, começamos a estudar a empresa. As despesas não aumentaram, a empresa estava vendendo cada dia mais, estava tudo, quando você olha para a empresa, estava tudo normal, mas por que o lucro diminuiu? E a gente começou a olhar para dentro da produção da empresa. E aí, assim, resumir da história, né? No final da consultoria, nós chegamos à conclusão que essa empresa que principalmente fabricava peças para motocicletas, mas essa empresa, ela fabricava cerca de 30 peças, mais ou menos, se não me engano, 30 ou 40 peças. Mas nós chegamos à conclusão que tinham duas peças das 30 que essa empresa fabricava, produzia, que estavam com uma margem de lucro negativíssima, muito negativa. Ela estava produzindo 28 peças que davam lucro, ou pouco ou muito, mas ela estava produzindo 2 peças ou 3 peças, se não me engano, 2 ou 3 peças, que davam um enorme prejuízo. E aí na nossa consultoria, nós concluímos para a administração daquela empresa, que bastava ela parar de produzir aquelas 2 peças, que ela voltaria a ser uma empresa muito rentável, de um lucro poderoso. Passaram-se alguns meses, eles pararam de produzir aquelas 2 peças, e a empresa voltou a dar um grande lucro. Sabe, existem coisas que você precisa parar, que elas vão aumentar os resultados na sua vida. O seu resultado não é dado pelo mais, mas às vezes pelo menos. E às vezes, a causa de uma pessoa, de um pequeno grupo de clientes, de um pequeno grupo de pessoas, né? A causa de não ter um bom resultado diz respeito, na verdade, àquilo que precisa parar de acontecer. Parar de acontecer. Então, se você deseja crescer, se você deseja ser um líder melhor, a dica que eu te dou, periodicamente reavalie se você precisa parar de fazer alguma coisa. Lá em casa isso é uma cultura. Geralmente a cada 6 meses, agora em junho, julho, a gente faz isso de novo. Na virada do ano, a cada 6 meses, pelo menos, a gente olha para nós e a gente começa a fazer uma reavaliação profunda. Não só aquela reavaliação que a gente sempre está fazendo, mas uma reavaliação profunda. E eu e a Dani, a gente senta, olha para a nossa vida, olha para a nossa casa, olha para a igreja, olha para o ministério, olha às vezes no contexto empresarial da minha esposa, e a gente olha para tudo isso, e a gente começa a tentar reavaliar, e tentar entender o que pode estar atrapalhando a gente de continuar crescendo, o que pode atrapalhar a gente de continuar nos tornando líderes melhores, um pastor melhor, né, uma gerente melhor, um consultor melhor, um amigo melhor, um líder melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. O que está impedindo? Cuidado, você precisa ter uma cultura de reavaliar a sua vida, porque devem ter coisas que você precisa arrancar, você precisa parar. Há tempo para plantar e há tempo para se arrancar o que plantou. Há tempo de construir, mas também há tempo de derrubar o que se construiu. Cuidado, porque Deus quer você um líder melhor. E essa é a minha pergunta para você. Quero terminar com essa pergunta antes de passar para o próximo. O que você precisa parar de gastar tempo? O que você precisa parar de gastar energia?
o que você precisa parar de gastar recursos, o que você precisa parar de gastar o seu estresse hoje. Tenha coragem de parar o que você precisa. Cuidado, eu não estou falando para você parar tudo. Eu não estou falando para você, nesse momento, dar ouvidos, às vezes, a vozes estranhas, que vão falar para você, não, sua vida tem que ser tranquila, para isso daí. Não, todo líder é natural que ele tenha sacrifício, que ele tenha estresse. Todo líder tem pressão. Nós ministramos isso há poucas semanas atrás com o pastor Daniel Mazzoni aqui, foi maravilhoso. Todo líder tem pressão, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser um líder melhor e não deixar de ser um líder. Eu estou falando de você ser um líder mais aperfeiçoado, um líder que dá melhores resultados e um líder mais poderoso para a glória de Jesus. Amém? Então, para você ser um líder melhor, você precisa valorizar as pequenas disciplinas e, em segundo lugar, ter coragem de parar algumas coisas na sua vida. Em terceiro lugar, para você ser um líder melhor hoje, além de você ter um mentor, que é uma coisa muito importante que eu acredito, eu penso que para você se tornar um líder melhor na sua vida, você precisa ter pessoas, ou vou até mudar essa frase, você precisa ter alguém para capacitar. Você precisa ter pessoas para capacitá-las. Se você quiser melhorar, capacite pessoas. 2 Timóteo 2:2 diz assim: o apóstolo Paulo, aquele que capacitou Timóteo, Tito e outros, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, está falando isso a Tito, o provável herdeiro do seu ministério apostólico, aquele filho espiritual, aquele grande líder, seu filho espiritual, seu discípulo, seu mentoriado, e ele fala para Timóteo com muita propriedade. Ele diz assim: as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Olha o que ele está dizendo: Timóteo, aquilo que você está recebendo de mim, aquilo que eu estou te ensinando, se você quiser ser um grande líder mesmo, se você quiser, assim, ser um líder ainda melhor, deixa eu te dar uma dica: ensine o que eu te ensinei, confie isso a outros homens fiéis, e não somente fiéis ao que você ensinar, mas homens fiéis a ponto de também ensinar a outros. Preste atenção. Para você ser um líder melhor, você precisa ter disposição de capacitar alguém. Você precisa encher o seu coração, a sua mente, vontade de ter alguém para você empoderar. Porque quem não empodera outras pessoas, não vai se tornar um líder melhor. Quem não capacita outros, por mais que não perceba, já limitou o seu crescimento. Já limitou. Porque a verdade é que, por melhor que você seja, se você não for um líder que tem a cultura de capacitar outras pessoas, essa liderança sua já está limitada. Ah, mas eu sou um bom líder, tudo que me é pedido. Sim, você vai ser um bom líder, mas a palavra não é bom líder, a palavra é um líder melhor. A proposta que eu tenho para você nessa noite não é você ser um líder bom, talvez você já seja bom, é você ser melhor do que você é. O evangelho verdadeiro é assim que funciona. Veja, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, a missão central do evangelho é assim, olha só, a missão central do evangelho: ide, batizai, batize e ensine a obedecer. Tem a ver com a minha capacitação a outros. Portanto, se eu já sou discípulo de Jesus,
Jesus me dá uma missão, e a missão que Jesus me dá é capacitar outros. Quando eu ensino outros a obedecer, eu estou capacitando. É o mesmo que Paulo estava dizendo para Timóteo: ensine, aprenda de mim, ensine a outro que seja capaz de ensinar a outro. Então, perguntando para você mais diretamente, o que você sabe que outros também precisam e podem saber através de você? Deixa eu mudar essa pergunta. O que você tem aprendido que outras pessoas também precisam aprender? O que você tem aprendido, o que você já aprendeu lá no seu trabalho, que outros precisam aprender com você? O que você tem aprendido e já aprendeu na sua, como família, que outras pessoas que às vezes estão com uma família mais desestruturada, mais assim penalizada em algumas questões, o que você já aprendeu, que você pode ensinar outras famílias a também aprender e depois ensinar a outras? O que você já aprendeu no ministério que você é capaz de ensinar a outros? O que você já aprendeu num ofício que Deus te chamou para exercer, que você pode ensinar a outros? O que você já aprendeu na sua célula que você pode ensinar a outros? O que você já aprendeu no Evangelho de Jesus, que agora você não só pode, mas deve ensinar aos que estão chegando? Cultura. Se você quiser ser uma pessoa melhor, capacite alguém. Se você quiser ser um líder melhor, seja muito disposto em capacitar outras pessoas. A capacidade que nós temos hoje, a capacidade que você tem hoje, o ensino que você recebeu hoje, o ensino que eu recebi hoje, o que eu tenho aprendido hoje, o que você tem aprendido hoje, é porque homens de Deus têm sido dispostos, têm estado dispostos a nos ensinar. E é claro, aqui também entra o princípio do delegar. Sabe, John Maxwell, que é um grande e poderoso líder. John Maxwell é um especialista em liderança. Se você não leu um livro do John Maxwell ainda, você precisa ler. Tem inúmeros livros. Mas John Maxwell, ele disse o seguinte: se você lidera algo, e no contexto da sua liderança, tem alguém que conseguiria fazer o que você tem feito como líder, pelo menos em 70% igual, você já pode delegar isso para essa pessoa. Preste atenção. No contexto da liderança que você está, se você já tem alguém lá que consegue exercer o seu papel com 70%, 80% de qualidade da qual você exerce, você já pode delegar para ele. Preste atenção. Pense na sua célula, líder. Pense na empresa que você trabalha, supervisor. Pense no seu ofício. Agora ele fala o seguinte: se você tem pessoas no seu nível e contexto de liderança, que conseguem exercer a sua liderança hoje, com 50%, 60% da qualidade que você exerce, então você pode delegar com bastante supervisão. Mas você já pode delegar também. Quando você delega a uma pessoa, algo a uma pessoa, você está capacitando essa pessoa. Sabe, delegar é tão incrível, porque delegar, primeiro, a pessoa vai se sentir valorizada. Quando você delega algumas coisas para as pessoas, geralmente as pessoas se sentem valorizadas. Segundo, elas vão crescer exponencialmente. Porque a prática que nos leva ao crescimento. Crescimento verdadeiro não vem da teoria. A teoria é importante, mas é a prática que consolida o crescimento. Quando você delega para uma pessoa, além dela se sentir valorizada, ela também vai crescer. Ela vai crescer junto com você e ela vai se tornar melhor, como você está se tornando melhor. Vale a pena delegar. Então preste atenção. O seu potencial de crescimento como líder, preste atenção. O seu potencial de crescimento como líder não está somente no seu potencial como pessoa, mas o seu potencial de crescimento como líder está na sua disposição de capacitar, de treinar outros para fazer muito do que você tem feito. Sabe, eu quero concluir essa palavra dizendo de verdade que eu, como pastor,
Eu, como seu pastor, seu amigo, pela graça de Deus, eu desejo o seu crescimento. Eu oro pelo seu crescimento. Eu oro para que todos os líderes dessa igreja sejam líderes cada dia melhores. Eu oro para a nossa equipe de liderança ser cada dia uma liderança melhor. Eu oro para você que mesmo não tem uma liderança formal nessa igreja, mas é um líder no seu trabalho, é um líder na empresa, é um líder na faculdade, é um líder na sociedade, exerce um papel importante. Eu oro de verdade todos os dias, eu peço a Deus para que você se torne um líder melhor, um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, e exerça a sua liderança com toda a qualidade que vem dos céus, dos princípios da palavra de Deus. Eu oro e peço isso. E para você se tornar um líder melhor hoje, você precisa se posicionar nesses 3 pontos. Primeiro, só recapitulando para a gente concluir. Primeiro, valorize os pequenos hábitos. Valorize as pequenas disciplinas. Os pequenos hábitos exercidos de maneira consistente na sua vida te levarão a grandes resultados. Segunda coisa, tenha coragem de parar. Tenha coragem de parar. Lembre dos textos, lembre do princípio, lembre do valor na palavra. Algumas coisas que você plantou lá atrás, talvez hoje precisam ser arrancadas. Algumas coisas são são como pesos limitadores na sua liderança. Não que eles pode ser até que eles não estão impedindo você de liderar como lidera, mas eles impedem às vezes você de liderar melhor do que você lidera. A questão não é como você lidera hoje, a questão é como você pode ser melhor amanhã. Então o segundo ponto, tenha coragem para parar. E o terceiro passo que eu quero te dar, para você ser um líder melhor, tenha pessoas para capacitar. Tenha pessoas para capacitar. Quando você capacita outros, você se tornará um líder melhor, um cristão melhor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe tudo que Ele colocar nas suas mãos. Que Ele abençoe as suas mãos para que faça prosperar aquilo que Ele colocar nas suas mãos. Que Deus possa abençoar os seus pés para onde você pisar. Você se tornar um líder melhor, para que pessoas sejam despertadas para o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor que você puder fazer para Ele. Não é só uma questão de recompensa para Ele, mas para o seu futuro, para o seu destino, para a sua história. Eu quero orar com você. Você vai agradecer a Deus. Como um ato profético, você vai falar: Deus, eu serei melhor. Deus, eu serei um pai melhor. Deus, eu serei um líder melhor. Meu Deus, eu serei um líder melhor no meu trabalho. Meu Deus, eu serei um líder melhor na tua casa. Meu Deus, eu serei um líder melhor nessa célula. Eu não estou falando que você não está sendo um bom líder. Eu estou dizendo que você pode, e quem sabe Deus quer isso para você hoje, se tornar um líder melhor. Eu não estou dizendo que você não é um bom pai, mas estou dizendo que você pode ser um pai melhor. Você pode ser um funcionário melhor, você pode ser um coordenador melhor, um supervisor melhor, um policial melhor, uma professora melhor, um médico melhor, um enfermeiro melhor, um vendedor melhor, um assistente melhor, um advogado melhor. Você pode ser, pela graça de Deus, alguém melhor. Portanto, lembre dessas coisas. Senhor, obrigado, Pai, pela tua bondade sobre nós. Obrigado, Senhor, porque essa igreja tem sido uma igreja de pessoas cada dia melhores, pessoas que avançam, pessoas que crescem, pessoas que são desafiadas pela tua palavra, pelos cultos dominicais, pelas terças lights, pelos nossos discipulados, células, pelos nossos encontros de todas as maneiras. Pai, a tua palavra nos desafia a ser pessoas melhores. A tua palavra, ela de fato nos desafia a assim, nos tornar cada dia melhores em todas as áreas da nossa vida. Mas agora eu peço especialmente para os que lideram uma casa, para os que lideram uma célula, para os que lideram na empresa que trabalham, para os que lideram em outros ambientes não mencionados. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Líderes melhores na sociedade, líderes melhores no contexto da tua igreja, líderes melhores, eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido.